Só nessa questão, então ele pediu para a gente ver dentre as substâncias abaixo, né, no estado gasoso, qual tem a- o dipolo permanente mais forte. Ou seja, nós precisamos ver a conformação 3D delas, então, para a gente conseguir definir qual que vai ter o dipolo permanente mais forte, né? Quais seriam as que teriam o dipolo permanente mais forte? Tá, então vamos lá, olha só. Primeiro, né? GeH4. Então nós temos aqui o elemento que fica na família do carbono, germânio aqui, né? Então ele está no terceiro período aqui na família do carbono. Portanto, ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. Se possui 4 elétrons na camada de valência, ele vai fazer aqui, ó, ligação. Ele precisa fazer 4 ligações para conseguir completar o octeto, como o carbono, tá? Olha só, é muito parecido, né? Se ele é da mesma família, porque eles são parecidos. E na conformação 3D, como é que seria isso? Veja que o germânio ele vai ficar no centro de um tetraedro. E nós temos aqui, olha só, os 4 hidrogênios um em cada vértice desse tetraedro, né? Porque essa é a conformação em que deixa os hidrogênios mais afastado possível um do outro, né? Então, olha só, essa daqui seria a conformação. Veja aqui como os hidrogênios eles possuem eletronegatividade igual, por exemplo, um hidrogênio não é mais eletronegativo que o outro, né? Então eles acabam exercendo a atração ou repulsão dos elétrons da mesma maneira. Então aqui nós temos uma molécula que ela é apolar. Portanto, não temos um dipolo permanente nessa molécula, tá? Por isso, a primeira não poderia ser. Por quê? Veja que não apresenta um dipolo permanente. Já a segunda, ICl, né? Gente, se nós temos um iodo ligado aqui a um cloro, veja que agora as coisas já mudam, né? Por quê? O iodo, qual desses dois aqui é mais eletronegativo? Vamos lá para nossa curva para nossa reta de eletronegatividade, né? Vocês lembram como é que fazia? Era a von Klebrisk pH. Von Klebrisk pH. Olha só, o nosso iodo ele está aqui, né? Olha só. E o nosso cloro ele está aqui. Portanto, o cloro ele vai ser mais eletronegativo. Ah, olha só, esquecemos de colocar aqui, né? Para onde que cresce. Então aqui, ó, mais eletronegativo, que é menos eletronegativo. Então, o cloro ele é mais eletronegativo que o iodo, portanto, aqui nós vamos ter uma polarização, um dipolo permanente, né? Ou seja, a nuvem eletrônica aqui ao redor do cloro vai ser maior do que a nuvem eletrônica ao redor do iodo, beleza? Então, esse sim apresenta um dipolo, então vamos deixar ele ali. Agora o SiFa4. O Si também é da família do carbono, ou seja, ele vai possuir uma conformação muito parecida com essa daqui que nós desenhamos, né? Se o Si aqui ele faz também 4 ligações com 4 flúors diferentes, olha só, para completar o seu octeto, na conformação 3D, o Si vai estar no centro de um tetraedro e os flúors vão estar nos seus vértices, fazendo com que um flúor acaba puxando elétron com a mesma intensidade que o outro. Em uma conformação 3D, nenhum flúor puxa mais do que o outro, ou seja, nós temos uma molécula apolar, tá? Porque cada flúor vai puxar com a mesma intensidade, apesar deles serem muito eletronegativos. Então, molécula apolar. CH2Cl2. Agora, nós temos o nosso querido carbono, né? Ligado agora a 2 hidrogênios e a 2 cloros. Mas olha só, vocês podem até falar,
Ah, mas olha só, esse cloro aqui puxa com a mesma intensidade que esse cloro aqui, então um puxaria para esse lado, o outro puxaria para esse lado e ficaria igual. Não, gente, porque essa daqui, veja que nós estamos fazendo a representação num plano bidimensional. Nós temos que pensar num plano tridimensional. Como é que ficaria no plano tridimensional? De novo, o carbono seria o centro do nosso tetraedro. Repito, porque a gente está lidando com 4 ligações aqui. Então, as 4 ligações, os 4 átomos ligados ao carbono, cada um ficaria em um vértice do tetraedro. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 flúors, desculpa, 2 cloros em um vértice. Ah, vamos colocar aqui, então, no outro, como a gente fez, né? E aqui, 2 hidrogênios. Gente, aqui parece que está balanceado e a molécula é apolar, né? Mas não é, ela é polar. Por quê? Olha só. Se nós pensarmos, esses 2 cloros, eles estão mais para o fundo e esses 2 hidrogênios, eles estariam mais para frente. Se por um acaso nós invertêssemos esse tetraedro e girássemos ele, seria a mesma conformação que colocar ele desse jeito aqui, olha só. Dessa maneira, veja que a distância, olha só aqui, ó, de uma ligação entre um cloro e um carbono, e esse cloro e esse carbono, não vão estar em simetria, ou seja, nós temos aqui, qual que é a ligação mesmo? Qual que é o ângulo de ligação entre o tetraedro do carbono aqui? Qual que é esse ângulo mesmo? 109, né? Se eu não me engano é isso. 109 graus, olha só. Mais ou menos aqui, né? 109, 109,5 graus. Tá. Gente, 109,5 não é 180 graus. Para eles se balancearem, para as forças se balancearem, deveria ser 180 graus, tá? Veja que aqui isso não acontece. Porque um cloro vai puxar aqui, ó, os elétrons para esse lado, outro cloro vai puxar os elétrons para esse lado, a gente vai ter um momento dipolar para cá. Então, veja que, olha só, os hidrogênios não puxam com a mesma intensidade que o cloro puxa, né? Porque o cloro, ele está aqui, ó. O hidrogênio, ele vai estar aqui. O nosso carbono vai estar aqui. Veja, então, que o cloro é o que mais vai puxar os elétrons para o lado dele, né? Depois nós temos o carbono puxando os elétrons mais próximos a ele com relação aqui ao hidrogênio, e daí, por último, os hidrogênios. Então, veja que aqui nós temos um momento dipolar e, portanto, a molécula ela é polar. Se nós formos desenhar aqui numa outra representação, eu acho que esse daqui é o mais difícil de enxergar, tá, gente? Só por isso que eu estou fazendo várias vezes. Se nós formos representar em uma outra forma tridimensional, veja que tem essa possibilidade aqui também, onde a ligação de hidrogênio, essas duas ligações aqui, elas estão no mesmo plano, e nós temos uma ligação saindo do papel, furando o papel aqui, fazendo ligação com cloro, e outra ligação indo lá para o fundo do papel. Tá? Veja que aqui também nós vamos formar, olha só, um tetraedro. Tá? Forma o tetraedro, considerando essas duas ligações aqui no mesmo plano. E também, veja que nós temos um momento dipolar, tá bom? Então, por isso, essa molécula aqui, ela é polar. O CO2. CO2, vamos lá. CO2. O carbono, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio possui 6 elétrons em sua camada de valência. Tá? Aqui a gente vai tentar completar o octeto agora deles, fazendo a primeira ligação aqui, ó.
uma ligação com esse oxigênio, outra ligação com esse. Como é que a gente faz mesmo a montagem da estrutura de Lewis? Coloca o elemento menos eletronegativo no centro, os mais eletronegativos ficam nas extremidades, fazemos ali a primeira ligação e conferimos para ver se o octeto está completo. Veja lá, para o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não está completo. Então, vamos fazer mais uma ligação. Vamos pegar esse carinha aqui, colocar aqui do lado e fazer uma segunda ligação. E agora ficou completo? Para o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda não, falta uma. Então, vamos pegar isso aqui, colocar aqui, fazer uma outra ligação. E agora, para o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, ficou com o octeto completo. Lembrando que aqui nós temos o compartilhamento de elétrons, ou seja, esses elétrons aqui são tanto do carbono quanto do oxigênio. Para os oxigênios também nós temos o octeto completo, vocês vão ver isso. E agora, como ficaria essa estrutura 3D? Veja que aqui nós temos uma estrutura onde nós temos uma ligação dupla, porém o ângulo de ligação entre eles é de 180 graus, ou seja, apesar do oxigênio ele ser mais eletronegativo que o carbono, esse oxigênio vai puxar os elétrons para o seu lado com uma certa força, que será a mesma com que esse oxigênio puxa. Portanto, aqui nós temos uma molécula apolar, tá? Ela não apresenta um dipolo em suas ligações, portanto, ela não vai apresentar dipolo permanente na molécula, fazendo com que o nosso gabarito seja a letra B, beleza?